Irmãos, isso aí que o pastor aí acabou de ler, esse Coríntios 9:6, embora tenha uma metáfora sobre a vida agrícola, né? Demonstrando que aqueles que tinham uma pequena plantação, aqueles que plantavam pouco, colhia pouco, era natural. Os que plantavam em maior quantidade teriam a possibilidade de colher o maior número. E quem planta sabe de que você não planta de qualquer jeito. Existe uma metáfora agrícola, mas tem uma questão espiritual por trás dessa palavra. Então, um exemplo: se você vai plantar, eu não sou um cara que manja de plantação, mas o cara que manja, então ele tem que cuidar da terra, ele tem que cultivar a terra, ele tem que adubar a terra, tem todo um cuidado quando a semente está brotando, tem todas essas questões, até mesmo para que não venha algum bicho, né, e acabe com o seu trabalho. E na questão espiritual, e no que diz respeito hoje sobre dízimos e oferta, não é diferente. Então tem todo um cuidado que nós devemos ter quando trata-se de dízimo e oferta. Por quê? Existem pessoas que têm na sua mente uma questão meio mística, no sentido de: eu dou 100, Deus me dá 200. Deus vai me dar 200. Eu dou 200, Deus vai me dar 400. É sempre o dobro. Existem aqueles também que, porque eles dão o dízimo, eles têm na sua mente de que Deus tem a obrigação de abençoar. Eu já citei isso na minha pregação algumas vezes. Eu sempre lembro do meu sogro, né? O senhor de Jair. Não vou falar igreja por ética, mas eu falei da outra vez. Mas ele andava com uma fitinha escrita assim: dizimista fiel. E eu perguntei para ele por que daquela fita. Ele me chama de meu genro. Não, meu genro, porque quando eu estiver passando por um apuro, eu coloco Deus na parede. Aí eu falei assim: acho que nós não servimos o mesmo Deus, né, Sobrão? Você vai colocar dele aqui na parede? Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, só dizimista é fiel. Deus tem obrigação de me abençoar. E eu falei assim: ô Dejaí, e se você, na tentativa, né, de pôr Deus na parede, Deus lhe responda como respondeu no caso para Paulo: Dejaí, a minha graça te basta. Aí ele falou assim: meu irmão, não teve resposta. Tem aqueles de contrapartida que dão os seus dízimos, a sua oferta, mas a sua vida como um todo está um verdadeiro lixo espiritual. Ele dá o dízimo e tem na sua mente assim: eu paguei o meu dízimo. O crente, ele não paga dízimo, né? Ele devolve a Deus aquilo que Deus deu a ele para cuidar, uma parte, né? uma 10ª parte daquilo que Deus colocou na sua mão para que ele cuide, né? E uma parte desse total que é de Deus para a obra do Senhor. Mas ele acha que está pagando o dízimo. Pagando o meu dízimo. É o crente na mente assim: eu vim assistir o culto. E geralmente esses crentes falam assim: eu vim assistir o culto, é aquele que está reclamando que o pastor aí pregou mal. Josafá pregou uma palavra dura, porque os cultos que ele veio assistir não o agradou. E crente não assiste culto. Crente, ele presta culto. Aí hoje eu vim prestar um culto de adoração a Deus. O irmão pode desafinar: o pastor pregou mal, mas para mim foi bom, porque eu dei o meu melhor, eu prestei meu culto a Deus, a minha adoração ao Senhor. Então, como nós vamos falar sobre dízimo, eu gostaria de meditar com os irmãos em Mateus, no capítulo 25, no versículo 14 em diante. Então, você que achou esse texto, se coloca de pé, para que nós possamos realizar a leitura desse texto. Embora, Mateus capítulo 25, embora nós vamos dar uma meditada em outros textos. 14. Forte. Tá bom, irmão? Tá bom, forte. Mateus 25, 14. Mateus 25, 14. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, misericórdia. Misericórdia? Os que estão sem Bíblia, senta do lado de algum crente aí, meus irmãos. Mateus capítulo 25, versículo 14, diz a palavra: pois será
Deus aqui, Jesus falando sobre uma parábola, né, acerca do reino. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que receberá 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Diz-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu pai. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberá 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas o que planta onde não semeaste, melhor, que colhe onde não plantaste, né? Ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos, baseado nesse texto e em outros textos paralelos que nós vamos recitar nessa noite, queremos ter um entendimento um pouco melhor acerca dessa dádiva de dizimar e ofertar na tua casa. Por isso, Senhor Deus, pedimos aqui a orientação do teu Espírito Santo, aqui no caso nos capacite ao entendimento e uma mudança radical, um verdadeiro arrependimento, uma metanoia, no sentido de nós aprimorarmos as nossas vidas, assim como a Ailton falou, que nós venhamos ultrapassar vários limites que ainda para nós estamos sufocando. Nos ajuda, Senhor Deus, a alcançarmos o alvo no Senhor, e que nós sejamos servos bons e certos, que possamos alegrar o Senhor e ouvir da sua boca que nós somos servos fiéis do Senhor. Por isso nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos agracie nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Então aqui nós vemos, irmão, nessa história, que Jesus conta uma parábola para demonstrar. Então um cara tinha um talento, Jesus entregou para ele, e depois ele se ausentou por algum tempo, e ele volta, ele vai pedir conta daquilo que ele confiou. Partindo dessa verdade que a Bíblia nos diz, é o que eu quero que você nessa noite tenha em mente uma coisa, quando nós dizemos a respeito de dízimo. Tudo que nós temos, na verdade, não é nosso. Tudo que nós temos é do Senhor. A vida que você tem não é sua. O dinheiro que você ganha não é seu. Nada que você tem é seu. Você tem porque o Senhor assim quis abençoar. Ele confiou um talento, ele confiou um domínio à sua mão, e você vai prestar conta ao Senhor. E eu separei alguns textos aqui só para os irmãos terem em mente. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Vocês não precisam abrir, eu vou citar para vocês. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ageu 2,8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Salmo 50, versículo 10: porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Colossenses capítulo 1, versículo 16: tudo foi criado por meio dele e para ele.
Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus ao homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Aquilo que Deus fez com suas próprias mãos, confiou ele aos homens. Ou seja, tudo que nós temos em mãos, tudo que nós podemos apalparmos, não é nosso. Deus nos confiou. Então você precisa ter isso na sua mente, para que nós possamos entrar na questão da dízimo. Aí você recebe agora R$1.000 por mês, milão. O cara fica doido, o cara ganhava 500, agora ele ganha 1.000. E aí ele vai assim, agora eu vou dar R$100 para a igreja. Meu Deus, alguns vão dizer, vou dar R$100 para o pastor. Se fosse para o pastor, seria uma boa. Eu, antes de me converter, como muitos de vós, eu tinha essa mente. Vai dar dinheiro para pastor, pastor. Olha, papai, ó. A pessoa tem essa mente. Mas o dinheiro que nós temos não é nosso. É Deus que nos proporciona ganharmos. Deus nos dá o talento natural. Deus nos deu a oportunidade de exercermos a função de uma determinada empresa. Nos deu saúde, capacidade e por aí vai. Então nada que você tem é seu. Nem a vida que você tem é sua. Alguém aqui, quando chegar a morte, vai poder dizer para a morte assim: escuta, a morte, a mim não, leva aí, que essa vida é minha. Alguém tem esse poder? Não tem. Então a prova de que a vida que você tem não é sua. Então nada que nós temos nas mãos é nosso. Tudo é do Senhor. E nós lemos aqui alguns textos que mostram que tudo pertence ao Senhor. E como nós lemos na própria parábola de Jesus, ele confiou aos seus servos 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E ele vai pedir contas. Outra coisa que eu quero que você tenha na sua mente: nós somos mordomos do Senhor. Nós somos administradores daquilo que Deus nos confiou. E como administradores, como mordomos, nós prestaremos conta ao Senhor daquilo que Ele nos confiou, daquilo que é dele e que Ele colocou nas nossas mãos. Certo? Mateus, no capítulo 25, versículo 14 ao 30, que é essa parábola que nós lemos, quando o Senhor volta, de repente, ninguém sabe a hora, chega um deles, aquele que ganhou 5, diz o quê? Senhor, chegou a hora da prestação de conta. O Senhor me deu 5 talentos, dentro da capacidade que o Senhor me deu, eu consegui mais 5. E 10. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu pai. Outro ganhou 2, com a sua capacidade que o próprio Senhor deu, na sua boa administração, como um bom mordomo, entregou mais 2 talentos ao seu Senhor. E o outro escondeu, se acovardou, sabendo que o Senhor podia fazer coisas infinitamente. O cara enterrou aquele talento. Ele foi um mordomo infiel. Aquele cidadão que, em vez de pregar a palavra como ela diz, ele prega a palavra do jeito que ele quer, como quer, sem preocupação com quem vai prestar conta a ninguém. E quando é aquele cara que tem o seu dinheiro, tratando de dízimo, e ele acha que ele pode gastar do jeito que ele quer. Quero abrir um parênteses para vocês. A palavra dízimo quer dizer 1/10, uma 10ª parte. Aí nós entendemos que é 10% do total bruto que você ganha. Aí nós temos 90% para nós utilizarmos. E o interessante é que tem alguns cristãos que têm na sua mente o seguinte: pastor Ailton, eu já dei meu dízimo, também 10%. Ganhei 1.000.000, dei 100, fiquei com 900. Agora gasto do jeito que eu quero. Está certo? Não está. Certo? Não está. Mediante o texto que o Ailton leu, 2 Coríntios 9:6, pegando a ideia de uma vida agrícola, tem todo um preparo para você cultivar a terra, para que ela venha germinar aquela semente. Tem toda uma... Você depende do tempo, você depende do Senhor. Então aquele dinheiro, você tem que entender, se a vida que você tem não é sua e tudo que tem é do Senhor, 100% é de Deus. Você ganha 1.000, tudo de Deus. Por quê? Porque ele diz que meu é o ouro, minha é a prata. É o dono do ouro e da prata. E você tem porque Deus quis assim fazer. Agora Deus pede na sua palavra que, como sacerdotes do Senhor, como administradores, como bons mordomos, nós venhamos usar desse total uma parte para a seara, para a obra de Deus.
E os 90% você tem que ter sabedoria do Senhor para gastar. Então é isso que eu quero que você põe na sua mente. Nós somos mordomos do Senhor. Você vai prestar conta a Deus, como esse servo infiel que prestou conta ao Senhor. Servo imprudente, servo infiel. Os outros foram fiéis sobre o pouco, e sobre o muito eu colocarei. Então nós temos aquela ideia de que tudo que nós temos, o dinheiro que nós ganhamos é nosso, vamos gastar do jeito que eu ganho 100% lá. Eu dei 10% do dízimo, os outros 90% eu faço o que eu quero. Só que muitas vezes a oferta a gente não dá, a gente só dizima. A maioria de nós fazemos isso. A gente dá o dízimo e esquecemos as ofertas. Mas também é do Senhor. Existe aquele que coloca o dízimo no gasofilaço e requer de Deus alguma coisa. Deus, eu preciso ser abençoado. Porque ele entende que ele tem que prosperar financeiramente, custe o que custar. E a sua vida não está relacionada como cristão apenas no que tange a dízimo e oferta. Nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, como bons mordomos, nós vamos prestar conta. Então, o que eu quero que você tenha em mente primeiro? Que tudo que você tem, tudo que você é, pertence ao Senhor. Segundo, que você é mordomo de Deus. Você vai prestar conta. Romanos 14, versículo 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pelas nossas próprias vidas, nós vamos prestar conta a Deus. Da liberdade que nós tínhamos diante do Senhor, nós vamos prestar conta ao Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ou seja, você vai prestar conta. E no que diz especificamente hoje, falar até mesmo sobre os dízimos e ofertas que você não deu também, ou das vezes que você sonegou, ou da visão totalmente distorcida que você tem a respeito. Bom, aí a questão que vocês vão me perguntar, então eu quero saber o seguinte, meu irmão. Você me disse que eu devo ter em mente que tudo que eu tenho é do Senhor, e de que eu sou um mordomo, sou um administrador do Senhor. Eu quero saber se o dízimo é bíblico. O dízimo, ele é bíblico. Por quê? Porque nós temos relatos bíblicos e nos mostra que alguns homens, entre outros, eu destaquei aqui uns dois, mais ou menos, ou três, dizimaram. E antes mesmo da lei, Jacó é um deles. Jacó, um dos descendentes de Abraão, dizimou. Jacó deu o dízimo. Lá em Gênesis capítulo 28, no versículo 20, no versículo 22 diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. É uma atitude que Jacó teve, um voto que ele fez com o Senhor, mediante os livramentos, mediante as bênçãos que Deus tinha dado a este homem. Ele dizimou ao Senhor, entregou tudo ao Senhor. Esse ato de Jacó foi antes mesmo da lei ser dada a Moisés. Antes da lei, um outro cidadão, Abraão, deu dízimo também ao Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele Abraão e lhe disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Olha que coisa interessante. Veio de uma grande guerra, Deus entregou, deu uma grande vitória para Abraão, ele traz os despojos, que era sinônimo de vitória, como se estivesse levantando, era muitas riquezas, e a Bíblia nos diz que ele recebe dois reis, um de Sodoma e o outro Melquisedeque, rei de Salém, e abençoa Abraão, e Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque, esse homem que era sacerdote diante do Deus Altíssimo, tem uma coisa interessante na Bíblia. A Bíblia não nos revela, a Bíblia oculta em falar dos antepassados de Melquisedeque, não tem a sua genealogia, e a Bíblia também oculta a questão da morte de Melquisedeque. Um fator que para nós
fica eternamente na nossa mente, porque nós não temos um relato dos seus antecedentes e nem da morte de Melquisedeque. Então, aquela questão, como diz no Salmo 110, versículo 4, que Deus levantaria um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, se cumpriu em Cristo. O que eu quero chamar a atenção para os irmãos é que quando os judeus dizimavam, eles davam os dízimos da semente da terra, dos frutos da árvore, da erva, do rebanho, segundo a lei que Deus havia dado para Moisés, certo? O ato de Abraão antecede a lei que Deus deu a Moisés, aproximadamente 400 anos antes da lei. Aí as pessoas me perguntam, então a lei, o dízimo é coisa da lei ou da graça? É algo da graça de Deus, porque não foi imputado para Abraão esse ato por meio da lei. É algo que foi imputado pelo Senhor no coração de Abraão e assim ele fez deliberadamente. Então, fica na nossa mente que Abraão, ao dizimar a Melquisedeque, ele reconhece que o Deus de Melquisedeque era um Deus verdadeiro e de que o sacerdócio de Melquisedeque era verdadeiro. Abraão reconheceu, e Abraão aqui é o pai da promessa, da qual todos nós defendemos. Então é algo que foi dado antes da lei. Então é um fator bíblico e é pela graça de Deus que nós fazemos. Por quê? Porque a Bíblia nos diz assim, irmãos, lá em Gênesis 14, 17: após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu de encontro ao rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Antes da lei. Então, o dízimo é algo da graça de Deus. É um fator de nós reconhecermos o favor de Deus sobre toda a nação, sobre toda a criação. E o fator Melquisedeque, nós temos também uma conformidade do próprio autor do livro de Hebreus, que mostra que Cristo, aonde Melquisedeque é uma tipologia de Cristo, e o sacerdócio de Cristo é superior a de Melquisedeque, desse homem terreno, logo entende-se de que o dízimo é algo da graça de Deus. Cristo está acima do sacrifício ou do sacerdócio de Melquisedeque. Esse cumprimento dessa tipologia que se representa a Melquisedeque cumpre-se em Cristo. Portanto, o Salmo 10, versículo 4 é cumprido na pessoa de Cristo, pela superioridade, a supremacia do Cristo, que agora é nosso rei e sacerdote. Deu para entender? Melquisedeque, se não me falha a memória, significa, vem do hebraico, Melec, rei, Zedeque, justiça, rei da justiça. Ele tinha dupla função, era rei de Salém, um rei da justiça. Jesus é rei e sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, até mesmo porque Cristo está superior às ordenanças do homem. A questão até mesmo da ordenança dos levíticos, que prestavam os cultos, que recebiam os dízimos e cuidavam do mesmo. Então nós temos aí essa questão que a Bíblia nos mostra sobre os dízimos. Melquisedeque recebeu de Abraão os dízimos e abençoou. Mostra que Melquisedeque era superior do que Abraão. E ele reconheceu que o Deus de Melquisedeque era um Deus verdadeiro e que Melquisedeque era o sacerdote do Senhor, era homem de Deus, do Deus Altíssimo. E ele reconhece isso e toma essa prática. Prática essa que os demais da tribo de Levi também cumpriam. Então demonstra a realidade do dízimo. É algo bíblico, não é algo inventado pela mente humana. Quando os homens têm a visão contrária, é corrompida pela questão do diabo, que quer levar o homem para a sede de ter o dinheiro nas suas mãos. Certo?
Então concluímos, meus irmãos, pelo menos nessa parte aqui, que o homem, ele é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Não pense você que você, ao dizimar e ofertar na casa de oração, na casa de Deus, nós falamos do templo, você, por cumprir aquilo, está agora, vai prosperar de vento em pouco só porque você dizima. Porque existem outras questões na sua vida que precisam ser colocadas também em ordem. A Bíblia vai nos dizer o seguinte, eu separei aqui, deixa eu ver se eu estou aqui. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Irmão, o que adianta você chegar aqui e trazer seu dízimo, a sua oferta, sem você não ter em mente que a sua vida pertence ao Senhor, e que o dinheiro que você está devolvendo pertence ao Senhor, e que você também tem que estar em perfeita comunhão com Deus e com o seu irmão. Faz parte também da adoração ao Senhor, de reconhecimento e gratidão ao que Deus tem feito a cada um de nós. Agora não adianta, estou aqui obrigado com a minha irmã, a Gabriela, a raiva mortal, a hora dos dízimos e as ofertas. Irmão, irmão Nilson, posso falar aí, para inglês ver. Sou um cara fiel, irmão, eu vou entregar meu dízimo, barão e meio. Não falo com a irmã. A Bíblia diz o quê? Que nós devemos reconciliar com o nosso irmão e depois trazer a nossa oferta, o nosso dízimo. É o que eu falei para vocês, nós temos que tirar da nossa mente a questão de nós dizimarmos por dizimar, virmos ao culto por vir. O nosso culto é de adoração ao Senhor, é um culto racional, eu sei por que eu faço. É a questão quando diz lá no livro de, se me faz memória, de Ageu, Malaquias capítulo 2, quando os sacerdotes eram uma vergonha diante do povo de Deus. O sacerdote que deveria orientar o povo tinha uma prática totalmente errada e estava conduzindo o povo a não dizimarem e nem a ofertarem no templo do Senhor. Aí Deus levanta, escuta, isso é roubo, é infidelidade, porque o sacerdote tem que levar o povo, tem que ser exemplo, e é o sacerdote que tem que conduzir o povo à verdadeira adoração, a orientar o povo no que deve ser certo. Tem uma coisa interessante, os irmãos vão achar engraçado, mas é verdade. Eu estava conversando esse dia com as irmãs lá na igreja, e num seminário, uma certa vez, tem um irmão de uma denominação pentecostal, estava dizendo assim: o irmão que não é casado, o irmão que não tem isso, eles colocam algumas classificações. O irmão não pode dar testemunho, o irmão não pode cantar, o irmão não pode dizimar, o irmão não pode pegar na mão do fulano, o irmão não faz isso, porque o irmão tem adultério. Aí eu pergunto para o irmão assim: irmão, e o dízimo? Ah, o dízimo cai lá. Interessante. Eu estou excomungado, estou amaldiçoado, estou em adultério, eu não posso participar da ceia, não posso louvar. Agora o dízimo, a igreja recebeu. Eu falei: irmão, o que a Bíblia nos diz? Se você tem um problema, se tem pecado, vai resolver seu problema. Mas como é que a igreja te classifica como sendo um pecador, porque você está vivendo em adultério? Não estou fazendo apologia ao pecado, não é isso? Te proíbe de louvar a Deus, de dar um testemunho, mas o teu dízimo ele recebe. Você é amaldiçoado, mas o seu dízimo é abençoado. É uma questão que nós devemos pensar, irmãos. Tenha em mente que o dízimo faz parte do nosso culto. Não é só colocar o... Tem irmãos que colocam o dízimo aqui, na sua vida é uma bagunça espiritual. Aquele jovem, aquela jovem que fica com Deus e o mundo. Mas o dízimo está lá, Deus vai me abençoar. No livro de Deuteronômio, no capítulo 25, no capítulo 28, fala assim: que Deus ia colocar o povo, a nação de Israel, como cabeça e não como cauda. A nação estaria sempre por cima e nunca por baixo, se ouvires os mandamentos de Deus e cumpri-los. Ou seja, nós somos justificados pela fé na palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Nós não somos justificados pela obediência da lei, obedecer apenas por obedecer. Eu obedeço pela fé. É como o Santo Agostinho diz: creio, por isso entendo, e entendo porque creio.
Ou seja, a minha ação com Deus, o ato de dizimar, parte do meu culto racional a Deus, numa totalidade de amor ao próximo, amor a Deus, na minha participação no reino de Deus como rei, sacerdote, como líder espiritual, desenvolvendo meu dom e meu talento, independente das circunstâncias. Não é só o dizimar. Para que nós possamos ser abençoados financeiramente falando, nós devemos dizimar consciente de que, ao colocar o nosso dízimo e a nossa oferta no gasofilácio, faz parte do meu culto de adoração, e ter em mente que o nosso cumprimento como um todo diante de Deus está tranquilo. É como o apóstolo Paulo diz: a nossa glória é essa, é a nossa consciência pura diante de Deus e dos homens. Não é só o dizimar. Agora, o dízimo é bíblico. O dízimo é reconhecimento da graça de Deus, da provisão de Deus sobre a sua vida. Assim fez Abraão, que foi Deus quem deu vitória para ele. Assim fez Jacó. Não é só o dizimar por dizimar. Por isso nós somos justificados pela fé, e pela fé somos impulsionados a dizimar e ofertar, sabendo que nós somos próximos, não só financeiramente falando, mas em todo o âmbito da nossa vida. Deus faz o seu servo prosperar, porque Ele é servo fiel. E o dízimo é uma questão, irmão, de fidelidade também espiritual. Antes de entrar nessa questão, quero só falar uma coisa para os irmãos. Existe um homem mais sábio, né, na Bíblia, diz lá em Provérbios, no capítulo 13, versículo 9 e 10: honra o Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor com todos os seus bens e as suas primícias. Então tudo que eu tenho, eu sei que não é meu, eu sou um mordomo, eu só honro ao Senhor com tudo que eu tenho. Eu faço isso de coração, e Deus faz transbordar os lagares da minha vida. Deus me abençoa profundamente em todos os sentidos, não só financeiramente falando. Existem pessoas, eu creio que vocês devem conhecer, pessoas que dão um dízimo e não tem uma vida financeiramente falando. É uma prova de que você dizima e não é um meio de lucro, é uma fidelidade espiritual. Faz parte do meu culto racional, faz parte da minha adoração a Deus, faz parte do meu reconhecimento da graça de Deus, da provisão de Deus sobre a minha vida. Olha, irmão, você deu dízimo na igreja, agora isso aqui, eu não vou perder o emprego. É como, eu não estou dizendo, fazendo apologia para que você não seja dizimido. Eu sei que tem pessoas que já falhou com isso. Também tem pessoas que nunca falhou e bate no peito assim: nunca falei que não é dízimo, mas falhou em outros lugares. Eu quero chamar a atenção que com bons mordomos nós temos que estar com uma visão holística, uma visão geral. Nós devemos dizimar e ofertar com a nossa consciência pura diante de Deus, de que nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo parte de uma vida que nós já temos com Deus, reconhecimento que é Deus quem faz, é Deus quem me deu, eu reconheço que é provisão divina, e não meio para ser próspero no sentido financeiro. Aí diz mais aqui, como falei para vocês, o dízimo é uma questão de fidelidade espiritual. Agora, ó sacerdotes, para vós outros este mandamento: se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz ao Senhor dos Exércitos: enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. É o que estava dizendo. Onde desliga? O que você é seu filho desse? É a questão dos sacerdotes que não cumpriam com os seus propósitos. Aí Deus está dizendo aqui: olha, se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei sobre vós maldição. Estava dizendo: olha, vocês como sacerdotes têm que cumprir com o propósito de honrar o meu nome. Vocês têm que ser exemplo para o povo.
E o povo também vai ser amaldiçoado porque não estão dando meu ouvido. A minha voz, não estão me honrando, e isso também por causa de vós. Quantas vezes você já viu pessoas, irmãos, que não dizimam, não ofertam, ou às vezes visitantes que não ofertam, porque infelizmente tiveram um péssimo testemunho de alguns cristãos. Nós temos a obrigação de termos a palavra de sabedoria na nossa boca e dizer qual é o preceito verdadeiro sobre o dízimo e a oferta. É louvor, é gratidão a Deus. E como diz em Malaquias 3:8 e diante, roubará o homem a Deus? Deus diz: todavia me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Trazei todos os dízimos aonde? A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Uma coisa interessante, irmão, você incitar a Deus é tentar a Deus, é pecado. O único lugar na Bíblia onde Deus permite ser provado é quando a questão de dízimo. Faça a prova de mim. Eu lembro quando eu me converti, você tem um bancão lá no fundo. Senhor, se a minha vida não mudar, eu saio da igreja. Tem 11 anos aqui. E a questão de dízimo e oferta entra no pacote. Porque eu tinha uma visão de reino, uma visão de igreja totalmente distorcida. E muitas vezes nós deixamos de cumprir alguns propósitos de Deus, porque nós pensamos isso, nós achamos aquilo, mas a Bíblia nos diz outra coisa totalmente diferente. Para nós alcançarmos as bênçãos de Deus, eu estou dizendo assim: faça a prova de mim. Mas no contexto geral, honre meu nome com as nossas vidas, com tudo que eu coloquei às vossas mãos, porque meu é o ouro, meu é a prata. Honre o meu nome com aquilo que eu coloquei nas mãos de vocês, para vocês administrarem. Eu vou abençoar vocês de maneira tremenda, porque o povo estava desanimado naquela época a dizimar por conta dos sacerdotes da época. O povo estava deixando de ofertar. O profeta Ageu fala assim: escuta, o pessoal estava preocupado com as suas casas. Não é assim? Escuta, primeiro eu vou arrumar minha casa, depois eu dou um talento na igreja. Imagina, eu vou deixar aí. O Ailton que se vira lá, ele que é o pastor que ganha na igreja, já não vou fazer nada aqui. Aí depois, vou deixar minha casa ao réu. Vocês vão para trabalhar muito e vão colher pouco. Vão colocar dinheiro em saco furado, porque eu, o Senhor, vou soprar. Então aquele cidadão que trabalha a vida inteira não honra o Senhor, não dizima, não oferta, ou quando dizima, a sua vida no restante está terrível. Ele fala: eu estou dizimando, mas minha vida não mudou. Lógico, você precisa ter uma visão holística, geral. O dízimo e a oferta faz parte do meu culto racional, da minha adoração a Deus, e reconhecimento do que Deus é na minha vida, o que Deus faz na minha vida. Eu chego colocando o dízimo aqui, independente das circunstâncias. Muitas vezes você fala assim: meu Deus do céu, vai fazer falta, hein? Mas eu confio que Deus me sustenta, é Ele quem provê. O dízimo é uma questão, meus irmãos, de fidelidade espiritual. Ninguém põe na sua cabeça. Aí você pode falar assim: olha, eu não sou dizimista. Faça a prova de Deus, eu estou dizendo. Faça a prova comigo, te desafio. Se eu não te abençoar de forma tremenda, eu vou abrir as comportas do céu, eu vou abençoar grandemente a janela do céu, eu vou derramar bênção sobre vós sem medida. Nós temos que ter em mente, meus irmãos, que tudo que nós temos é de Deus, que nós somos mordomos de Deus. O dízimo é uma questão bíblica, é uma questão da graça de Deus. O dízimo faz parte do culto cristão, da adoração a Deus, da minha comunhão com o meu irmão. Se tem alguém aí que não está obrigado com o irmão, faz a paz, irmão. Domingo está chegando, você chega já com o Senhor. O Senhor está aqui para honra e glória, estou com a minha consciência tranquila, glória a Deus. E seja fiel ao Senhor. É fidelidade espiritual. É Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça divina. E você quer ser abençoado financeiramente falando, ou em qualquer outra área da sua vida, entregue todo o seu caminho, toda a sua vida nas mãos do Senhor. E nas questões de dízimos e ofertas,
seja fiel ao Senhor. Deus está dizendo, faça a prova de mim, que eu vou abençoar vocês grandemente, vou abrir as janelas dos céus. Então põe na sua mente isso. É um estudo, irmão, que muito profundo, existe muita coisa para ser dito. Como o Ailton colocou aí, em uma semana, e um dia só não dá para nós esgotarmos. Mas o que eu queria deixar para você nessa noite é que o dízimo é um ato de amor a Deus, é reconhecimento da graça de Deus, da provisão divina, da mão de Deus, é gratidão ao Senhor, faz parte do nosso culto racional. Por isso eu chamei a atenção dos irmãos no começo. Põe isso na sua mente. Não pense que você trouxe o seu dízimo aqui na frente, o resto pode estar a Deus dará. Não é assim. Você foi salvo por completo. A sua vida tem que ser por inteira, para que o seu dízimo seja recebido como cheiro suave ao Senhor. Não como um dízimo que queira comprar o favor de Deus. Com Deus não se barganha, irmão. Ou você é fiel ou não é. Amém? Amém. Pode colocar de pé em nome de Jesus.